Boa tarde, meu querido, minha querida. Para começar bem, coloca aí isenção do imposto de renda já. Já tá lá já na Câmara de Deputados Federais. O entreveiro já tá lá. Então bota esse tempo para subir nas redes sociais. Ah, não. Peraí, não. Calma, calma. Hoje eu tenho um convidado ilustríssimo. Hoje eu tenho uma excelência na nossa presença, o vereador combatente, que eu sou fã, Fabrício Rosa. Ô, meu lindo! Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, viu? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu lindo? Ô, André, eu tô feliz demais de estar aqui. Você que está em casa, bom demais estar com vocês. Eu sou Fabrício, para você que não me conhece. Sou policial há quase 26 anos, sou professor também e sou vereador, um vereador que milita pela justiça no nosso país. E aqui, falando de imposto de renda, é falando de justiça tributária. Não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países mais injustos. Aqui, meu amigo, minha amiga, quem paga imposto é o pobre. O rico monta na carcunda do pobre para não pagar imposto. E eu acho que é isso que o Congresso está discutindo hoje, né, André? Isso mesmo. E Fabrício, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o Centrão, se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão? Já tem 20, em janeiro faz 26 anos, eu trabalhei 5 anos na Polícia Militar, sou oficial da reserva da PM, minha turma da PM é coronel, eu tenho essa cara de novinho, mas a minha turma é coronel e tenente-coronel. E eu trabalho na PRF há 20 anos, então somando as duas vai fazer 26 anos, e a polícia que foi tão enganada pelo Bolsonaro. Acho que o povo deve saber disso, que a polícia foi enganada pelo Bolsonaro. Não, isso não é verdade, não. É Não, sabe por verdade. quê que não é verdade? Porque os polícia apoiou e apoia Bolsonaro, e falou que Bolsonaro é bom para eles aí. Bolsonaro não foi bom nada pro policial, não sei se você sabe. A Michelle usava bonezinho da PRF, vestia farda da PRF. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal, as 3 polícias federais, foram enganadas pelo Bolsonaro e você tem que compartilhar isso. Você sabia, André, que nos últimos 30 anos só teve um presidente que não deu nenhum real de aumento. Nenhum real de aumento para as polícias federais foi o Bolsonaro. Não acredito. Sim, não fez correção inflacionária. Também não. Não O acredito. único nos últimos 30 anos que não deu nem a correção inflacionária. Nem pros polícia? Nem pros polícia. Enganou os policiais. Ficava passando em tudo quanto é delegacia, em tudo quanto é quartel. Quando vinha de Brasília para Goiânia, passava nos postos da PRF, mas enganou todo mundo. Os PRF estão super decepcionados e, além disso, fez uma reforma da Previdência que foi terrível para o Brasil, terrível para todo mundo, mas também para os policiais. Por quê? Colocou uma idade mínima que antes não existia. Antes bastava trabalhar 30 anos e você já se aposentava. Colocou uma idade mínima sem pedágio. Simplesmente mudou para trabalhar mais 10 anos sem pedágio nenhum, sem respeitar a proporcionalidade do tempo que você já tinha trabalhado. Acabou com o direito das pensionistas. Então, se antes a pensionista recebia 80% do salário do policial que morreu, passou a receber 60%, 40%. Então, o Bolsonaro foi uma vergonha para os policiais. A maior parte está super decepcionada. Isso vale para o policial federal, para o policial rodoviário federal. Então, o que a gente vê, Andréa, esse povo da extrema-direita usa a polícia como propaganda, como marketing, para aparecer na televisão, para aparecer nas redes sociais, faz arminha, que é algo que a polícia usa, mas na verdade não valoriza os trabalhadores da polícia, porque não vê o policial como um trabalhador, vê um policial como um capanga para defender os interesses deles. Mas isso a gente não aceita, então a polícia está mudando, os sindicatos das polícias estão com raiva do Bolsonaro, ninguém aguenta ouvir falar em Bolsonaro, pelo menos das polícias federais. Assim, Central, eu posso dizer, eu posso ser sincero? Fala. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Como que o povo estudado, o povo da segurança pública, vai acreditar naquele tiro, porrada e bomba, bandido bom é bandido morto, e tá os bandidos, tá tudo solto, e aquele trem lá da PEC da blindagem, que os deputados lá, tiro, porrada e bomba, bandido bom é bandido morto, tudo votou a favor da PEC da bandidagem. Essa PEC da blindagem, minha gente, foi a maior vergonha da nossa história. E você que está em casa sabe que quem apoiou isso foi os bolsonaristas, que falavam que era a favor da Lava Jato, que era contra a corrupção, que luta contra a corrupção, que não sei o quê, mas é mentira. É uma pouca vergonha. O único partido que votou
todo mundo, unanimidade, a favor da bandidagem foi o PL. O PL, todo mundo votou a favor da PEC da bandidagem. Mas o povo foi para a rua, nós fomos para a rua, foi manifestação grande. Eu não sei se você que está em casa foi para a rua, mas foi bonito pra caramba. Você foi para a rua? Eu fui para a rua, fiquei super feliz. Você aqui. Você mostrou eu? Tentei falar com você. Você mostrou essa carinha bonitinha? Mostrei, você lá falando lá de cima do caminhão lá. Nós fomos para a rua, minha gente, o povo deu o recado. A PEC da blindagem, da bandidagem, foi arquivada no Senado, porque o povo não aguenta isso mais. O povo não aguenta mais corrupção. O povo, na verdade, quer que acabe as prerrogativas de deputado, de vereador. Eu sou vereador aqui em Goiânia, mas eu não sou a favor desses privilégios, dessas prerrogativas. Eu acho que o parlamentar tem que ter liberdade de fala. Isso ele não pode ser perseguido. Mas fora isso, não tem que ter privilégio de nada, não tem que ter foro privilegiado, não tem que ter essa estrutura gigantesca que os parlamentares têm. O povo está cansado disso, porque isso também é uma forma de corrupção. Esse tanto de privilégio, esse tanto de prerrogativa, isso é corrupção também. É verdade. E é interessante a gente perceber que, infelizmente, teve 12 deputados do PT que votaram a favor, né? É uma vergonha. É uma vergonha. Nós repudiamos também, eu fiz texto, muita gente do PT repudiou, eles se falaram, disseram que estava enganado, que para poder o outro lado votar contra a PEC da anistia, aí eles falaram que não, vamos fazer uma negociata aqui, eu voto do lado de vocês, vocês votam do nosso lado. Não sei se é verdade. Eu mandei mensagem para os deputados que eu era fã. Vou citar um aqui, do PSB, que eu sou fã. Pedro Campos, irmão do João Campos, sou fã dele. Ele votou a favor. Eu mandei, Pedro, que absurdo. E ele me respondeu. Eu falei, Pedro, que vergonha. Depois ele voltou atrás, foi um dos que se retratou. Outra que se retratou foi a Silvier. Mas a Silvier nunca me enganou. Então nunca me enganou, já o Pedro Campos me enganou e eu mandei mensagem. Eu vi lá. Inclusive o Pedro Campos, ele entrou até com mandato de segurança para ver se conseguia cancelar o processo legislativo, que o Hugo Mota fez de forma atabalhoada, né? Mas o Senado já derrubou, já deu, né, uma surra na Câmara de Deputados Federais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é vereador na Câmara Municipal de Goiânia, não é? Se Eduardo Bolsonaro fosse um vereador e fizesse o que está fazendo, ele seria cassado nessa atual Câmara Municipal de Goiânia? Ou é tudo a mesma coisa? A Câmara Municipal de Goiânia é mais do mesmo e muito pouco da Câmara Federal, que hoje é uma vergonha, e não sem razão, a gente tem que dizer. Parte da sociedade, inclusive, né, está chamando de Congresso inimigo do povo, por causa dessas coisas, assim. A Câmara Municipal de Goiânia está um pouquinho melhor que lá de cima ou não? Eu acho que está tudo mais ou menos igual. Esse caso nunca aconteceu aqui na Câmara de Goiânia, parece que nunca aconteceu nem no Congresso Nacional, de um deputado não ir trabalhar, um deputado trabalhar de outro país, nem participa da sessão de forma remota. Isso é uma verdadeira vergonha, isso não aconteceu lá, nunca aconteceu aqui, mas eu acho que é mais ou menos parecido. Aqui tem 4 deputados do PL, bolsonarista ao extremo. Alguns até acham que o Lula já morreu, daquele nível assim, bem extremo. Sério? Mesmo, sim, daquele que nível. Acha que Lula é o. Como é que eles falam? Que é do nível bem. Sósia, é um nível bem doentio. E tem um pedaço grande ali que não é do PL, mas é um bando de bolsonarista. Então eu não sei como que a Câmara reagiria. Mas nós temos 4 vereadores que são bem pé quente, bem de oposição, então certamente a gente ia botar o negócio para ferver. É, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Eduardo Bananinha, ele disse que se ele não for o candidato do PL à presidência da República o ano que vem, que ele vai sair do PL e levar mais 30. Você acha que o Eduardo já está delirando? Porque, primeiro, só para concluir, para ele ser candidato a presidente, ele tem que ter domicílio eleitoral no Brasil, ele vai ter que voltar para o Brasil. Ou ele acha que ele vai ser candidato a presidente lá dos Estados Unidos. O que acontece com o Eduardo Bolsonaro? É desespero, é loucura, é delírio? O que foi? Porque o tiro parece que saiu pela culatra, né? Essa galera se acha num palco muito grande. Eles nasceram de uma força antipetista, as pessoas se colocaram contra o PT por não conhecer profundamente as políticas públicas do PT, por criticarem essas políticas, e também por um sentimento legítimo de combate à corrupção, que todos nós somos contra a corrupção. Eu mesmo trabalhei 8 anos na corregedoria da polícia, mandando policiais corruptos embora. Então, assim, ele nasceu desse lugar. Esse movimento cresceu, mas esse movimento diminuiu. Basta ver as manifestações nas ruas. Então, o movimento bolsonarista diminuiu, não vai eleger a mesma quantidade de deputados, mas ele está achando que está podendo mais do que pode, na verdade. Então, ele tem uma sensação de grandeza, uma sensação de impunidade. Eu acho que, devido à quantidade de pressão que ele sofre, está beirando a loucura. Eu vejo essas lives e esses vídeos dele, eu fico
absolutamente envergonhado, principalmente pelo Twitter. Então o cara tá vivendo outro planeta, vivendo outro mundo, mas eu tenho certeza que não vai ter impunidade dessa vez não. Porque me parece, Andréia, que as instituições brasileiras já se demonstraram que são sólidas. STF, Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria da União, as instituições são sólidas. É muita gente concursada, é muita gente séria que tem ali dentro, então as pessoas não vão deixar barato não. Se esse cara voltar para o Brasil, ele vai ser preso e ele vai ter que receber aí uma bolsa para fazer um tratamento de saúde mental. Eu não sei se tem recuperação. Eu sei que eles estão aí tentando vender os destroços, porque quando cai um avião é destroço, não é? Então tem os destroços do bolsonarismo e eles estão querendo pegar esse espólio, esses destroços, e de alguma forma negociar. Então ele se coloca como presidente, ele fala que não pode ser o Tarcísio, não pode ser fulano. Então esses destroços estão sendo negociados. Ele quer se manter presidenciável com esses destroços grandes aí. Eu acho que não vai colar, ele não vai conseguir continuar nesse lugar por muito tempo, não. Não, e é interessante que saiu uma nova pesquisa, né? Hoje, uma nova pesquisa saiu e mostrou o gráfico muito interessante, né? Que Lula fez até uma cruz, um X, né? Sim. X de Xandão, talvez. Sim. Um Lula subindo e o Tarcísio descendo. Sim. Exatamente por causa desse movimento de Eduardo Bolsonaro. Sim. Porque Eduardo Bolsonaro parece que ele está implodindo não só a extrema-direita, mas a direita, que não toma um posicionamento. E com isso, eles estão acabando com o candidato deles, né, que seria o Tarcísio. Porque o Tarcísio, com esse ambiente de guerra que está entre extrema-direita, direita e centro, ele não vai correr o risco de perder a reeleição de São Paulo para uma derrota acachapante com Lula, entendeu? Então ele está acabando até com o centro e com a direita. Eu fico pensando assim, até quando essa direita vagabunda vai continuar passando pano para esse povo e não vai tomar uma decisão? Ou talvez é porque é tão vagabunda quanto, eu não sei, mas eu tô achando bom. E eu acho que a gente tem que jogar gasolina para pegar fogo mesmo, essa situação. Sabe por quê? Tem um caráter pedagógico. As máscaras estão caindo. Porque o povo aceita muita coisa, mas o povo não aceita traidor da pátria. E tá ficando claro que aquela conversa de Brasil acima de tudo, patriota, nunca foi isso, gente. Sempre foi conversa para boi dormir. Aquela bandeira lá naquele 7 de setembro dos Estados Unidos, borra-botas. É uma vergonha. Eu acho pouco. É uma vergonha. Gente, independente do seu lado político, você que está nos assistindo, se é de direita, de extrema direita, de centro, de lugar nenhum, você tem que ser a favor dos empregos do nosso povo. O nosso povo trabalha na fazenda, produz carne, produz leite, produz suco de laranja, produz aço, produz ferro. Nós temos que ser a favor do emprego das pessoas. O que o Bolsonaro filho está fazendo lá é simplesmente acabar com os empregos do povo brasileiro. A gente tem críticas ao modo de produção, a gente tem críticas a uma série de coisas, mas a gente é a favor da indústria nacional, do mercado nacional, daquilo que forma o produto interno bruto do nosso país. Aí o cara tá lá querendo que a empresa brasileira quebra, querendo que a indústria brasileira quebra, querendo que o povo brasileiro passe fome, sem nenhuma preocupação com nada, preocupação só com o papaizinho dele. Com o papai dele. O papai dele tem que ser solto. É com o pai dele, com ele mesmo, com a própria família, mas nenhuma preocupação com a mãe de família, com o pai de família, que depende lá do suco de laranja, que era exportado principalmente para os Estados Unidos, que depende do pescado lá no Ceará, que era, você que é do Ceará, abraço, que era exportado para os Estados Unidos. Esse povo está perdendo o emprego. A nossa sorte é que a gente consegue dialogar com vários países. O Brasil é um país pacífico, um país plural, um país que dialoga. Então a gente dialoga com a China, aumentou a exportação para o Chile, aumentou a exportação para a Argentina. A gente está conseguindo se virar. Só que a gente teve que se virar sem necessidade. O cara foi lá e faz um absurdo desse, é um crime de lesa pátria. Se fosse em outros países, esse cara era condenado à morte. Exato. Era condenado à morte. Crime de lesa pátria. Verdade. O golpismo deles, se fosse em outro país, era condenado à pena de morte. A pena para o golpe aqui, não sei se você sabe, Andréia, a pena para essa tentativa de golpe aqui varia de 5 a 12 anos, a 15 anos no máximo. Tem país que é 30 anos. Que é 40 anos. Pena de morte. Que é pena de morte. Aí eles falam, tem que diminuir a pena, não sei o quê. Mas tem país que a pena é 40 anos. Porque isso é um absurdo, minha gente. O que há de mais importante pra gente é a defesa da nossa dignidade de brasileiro. Com todos os nossos problemas, a gente está produzindo nosso suco de laranja, o nosso aço. Mas isso é a dignidade do brasileiro. E eles envergonham a nossa dignidade. Verdade, né? E se a gente parar para pensar que tudo isso está acontecendo,
Porque Bolsonaro não foi reeleito. Bolsonaro não sabe conviver, a extrema-direita não sabe conviver com a diversidade nem com a democracia. Não sabe. Ganha, Não sabe. perde, tá tudo bem. Sim. E porque perdeu, virou esse Zé Tele, essa angústia, essa toda situação. Mas eu quero saber de você. É um bando de covarde, deixa eu só comentar isso. É um bando de covarde que não sabe perder. Eu acho que não tem nada mais feio do que isso. O cara que é covarde, perde o jogo, aí não reconhece o outro. A democracia é isso, é reconhecer o outro, que o outro fez a parte dele, que o outro venceu. Eles venceram aí 80 deputados federal, não sei quantos senador, é reconhecer que eles fizeram a parte deles. Acho que a democracia, isso é o mais importante. Eu me candidatei, André, 5 vezes. Vou entrar agora na 6ª campanha. 5 vezes? Deputado estadual, 5 vezes. Eu fui eleito só na 5ª vez. Apanhou muito, né? Mas vez, aprendeu. Sem nenhum dinheiro. E foi. Mas não teve um dia que eu falei assim, não, meus votos foi roubado, essa urna é fake, essa urna é falsa. Tentou derrubar. Eu fui crescendo. A primeira vez foi 1.400 votos, depois foi mais um pouquinho, depois foi mais um pouquinho, mas reconhecendo o valor do meu adversário. Eu acho que isso que é o mais rico. Isso é bonito, sabia? Sim. Isso é bonito. A extrema-direita, o problema dela é... Falta beleza, falta boniteza nesse povo. Não tem ética, sim, sabe? Não tem probidade, não tem moral. Não tem. Sabe? Não entende que tá tudo bem. Sim. Na vida a gente ganha, na vida a gente perde, depois a gente ganha de novo. E por isso que aí existe a temporalidade do poder. Exatamente por isso. Isso é um caráter autoritário. É isso que leva à ditadura. É esse caráter autoritário de não reconhecer o outro e de querer permanecer no poder a qualquer custo. Pode ser ditadura à esquerda, à direita, mas esse é o sintoma que leva para a ditadura. Exato. É não querer reconhecer o outro, é não querer reconhecer o revezamento. O revezamento no poder é muito importante para aumentar o controle, para outros grupos políticos chegarem ao poder. Então a gente tem que reconhecer isso. Inclusive nos Estados Unidos, eles correm o risco nesse momento, porque nunca viveram uma ditadura, eles não têm os instrumentos, eles não têm as ferramentas para poder pensar como é uma ditadura. Não tem a maldade, né? E o Trump está ali querendo uma ditadura. Então, para enfrentar a ditadura, começa se prevenindo com o pensamento autoritário. O cara que não reconhece o outro, que não reconhece a eleição, que não sabe perder, é o início, é o sintoma principal para chegar numa ditadura. Exatamente. E foi isso que aconteceu. E que tem consequências, né? Sim. No caso de Bolsonaro. Vai pra Papuda ou não vai? O povo quer saber. Bolsonaro vai pra Papuda, porque esse país é sério, esse país está cansado de golpe. O Brasil já teve golpe demais, já teve golpe lá no Getúlio Vargas, já teve golpe quando o Juscelino Kubitschek ia assumir, já teve golpe que teve um general Lott, um general que teve que garantir para que o Juscelino Kubitschek assumisse, teve tentativa de golpe, já teve golpe de 64, que é golpe demais. Verdade. Nós não queremos golpe mais, gente. A gente quer uma democracia séria para que a gente possa pensar em outras questões. A democracia está consolidada, as regras estão funcionando. Agora a gente vai resolver o problema dos hospitais, o problema da educação, o problema das mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Não dá para a gente ter que ficar pensando nisso mais. Mas eles que nos levaram para esse lugar. Então o Bolsonaro vai para Papuda para aprender que não pode dar golpe. Esse tipo de gente é só na cadeia, é só atrás das grades que a gente consegue de fato ensinar para eles. Alguns aprendem por amor. Isso. Outros aprendem pela dor. E eu não quero ver chorinho, não quero ver indo pro hospital. Vou pro hospital, tô com dor de barriga. Não. Vai pra Papuda sem chorar e sem reclamar. Isso. Só depois disso, bota aí, meu querido. Bota aí, escreve aí. Bolsonaro na Papuda. Eu tenho falado para vocês, e eu falo, viu, vereador? Bolsonaro só não vai pra Papuda se realmente peritos oficiais, médicos, disserem que ele não tem condição. Porque se ele tiver condição, ele vai para Papuda. Até pelo caráter pedagógico. Sim. Não é? Porque senão, daqui a pouco, esses loucos aí que estão soltos por aí ainda, golpistas, daqui a pouco tentam um novo golpe de Estado. Pode até tentar, mas vai saber que o lugar dele é da Papuda. Tinha dois posicionamentos, você que está em casa deve ter participado aí de alguns desses. Um posicionamento era assim, não, o Bolsonaro não pode ser preso porque vai ter uma convulsão social, vai transformar esse cara num Marte. Aí outro achava, não, tem que ser preso. Eu tô, desde sempre, com o lado que tem que ser preso. Tem que ser preso. Ele tá lá na prisão domiciliar, eu não tô vendo uma grande convulsão lá na porta do condomínio dele. Não tem milhões de pessoas lá na porta do condomínio dele falando nada. Então tem que ser preso, E não é só ele, não. Eu acho que esses deputados federais covardes, eu não vou citar nome em respeito à sua audiência, mas é um bando de frouxo.
Porque líder tem que ser líder. Líder Ele tem que bota ser o cara lá em Brasília no 8 de janeiro, ele bota a senhorinha lá em risco, ela tem a culpa dela também, mas tem uma liderança que instrumentaliza tudo isso, que faz isso acontecer por meio das redes sociais, porque convence as pessoas. Então esse líder bota os idosos lá, mas ele não vai para frente. Eu acho que esses aí tinham que ser presos também, esses que tinham que ser responsabilizados. os cabeça, né? Os cabeça do Os negócio. Inclusive, no Senado Federal, diz que o Senado já mandou o recado para a Câmara, né? Dizendo o seguinte, que não aceita diminuir pena, porque tinha o PL da anistia. Sim. Diz que na anistia não passa, que Sim. trem de anistia ampla, geral, restrita não passa. Acabou a Até porque- anistia, chora, até porque é chora que não vai ter inconstitucional. anistia. Pode, chega Pode de mimimi. chorar, Vai pode ficar chorando chorar. até quando, Vai né? chorar, chora bastante, chora até acabar as lágrimas, Isso mas não mesmo. vai ter anistia. Isso mesmo, vai ter não. Já bota aí, gente, já tá dando a dica, já mete coisa aí e escreve aí. Aí o que ocorre? Aí eles vieram com o tal do PL da dosimetria, né? Diminuir pena. Vamos diminuir pena, não sei o quê, vai para 16 anos de cadeia e tal e coisa. Aí Bolsonaro vai ficar na domiciliar. Aí diz que o Senado mandou recado, que não vai aceitar diminuir pena dos mandantes. Muito bem. Se quiser diminuir pena, só diminui né? Sim, do baixo clero. Do baixo clero, Sim. que foi chamado de bagrezinho Sim. pelo... É o mais justo. Mauro Se Cid, for diminuir, eu não sou a favor de diminuir pena, viu? Porque eu acho que a pena tá justa. Eu tô sendo sincero, é o que eu acho. Mas se for diminuir, tem que diminuir da pessoa que cometeu o ato mais pequeno, o ato menos, há uma violência ali menor. Agora, os grandes tinham que aumentar a pena desse povo. E a família tá chorando, tem que chorar mais. A Andréia vai produzir um colírio para bolsonarista colocar no olho quando estiver chorando. E ela vai vender esse colírio. Vamos botar! Vai botar o colírio. 1,99. O colírio pro bolsonarista. A gente vai vender o colírio pro bolsonarista Isso. aqui para parar de chorar e vai ficar anos e anos na cadeia pingando o colíriozinho. Isso, É o isso. colírio da democracia. Isso. E vai ficar chorando até quando, não é? Agora é interessante, porque é o seguinte, se for baixar a pena, você sabe, tem que baixar para todo mundo, não tem como fazer essa distinção na lei penal, né? Ou seja, não vai baixar nem para ninguém. Não vai ter anistia, Não vai ter dosimetria, não vai ter nada. Agora, o que eu quero saber é se vai ter papuda, porque o povo quer papuda para Bolsonaro. Vai para Papuda e eu já ouvi dizer que é Papuda. 10 quilômetros a casa do Bolsonaro até a Papuda, 10 quilômetros é pertinho, não vai doer nada, então vai para Papuda, não vai ter dosimetria. Olha que palavra bonita, né? Quem é do direito? Dosimetria da pena. É que faz a dose da pena, né? O povo conhece mais uma dose de pinga, uma dose de cerveja, mas tem a dose da pena também. Então, quando o juiz vai fazer a dose da pena, aí chama dosimetria. Aí vai fazer a dosimetria do Bolsonaro, mas não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, porque nem dosimetria vai ter. É verdade. E agora, deixa eu te falar, está acontecendo nesse momento a sessão plenária para ver se aprova ou não aprova a isenção do imposto de renda. Você acha que esses bolsonaristas vão ter coragem de votar contra? Esses bolsonaristas, eles são contra o povo brasileiro, principalmente a classe trabalhadora. Olha só, antes de responder, André, esse é um assunto importante, que é um dos assuntos que eu acho mais importantes para o país. É você entender quem paga a conta do seu país. Quem paga a conta? Você não vai no restaurante, numa pizzaria, aí não tem lá a divisão da conta, que a gente que é pobre, a gente divide, né? Tem um lá que vai lá e banca, de vez em quando tem, mas é muito raro, né? Verdade. Geralmente divide. Então, quem paga a conta aqui nesse país são os pobres. Quem paga a conta é a classe média. Em relação ao imposto de renda, para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, se você ganha 5 mil, você paga 27,5%. Se você ganha 50 mil, você paga o mesmo tanto, 27,5%. Se você ganha 500 mil por mês, você paga o mesmo tanto. Isso demonstra tanto que é injusto no nosso país. É mais injusto ainda porque o Brasil quase não cobra por herança. Então tinha que cobrar a herança dos grandes ricos. Lá nos Estados Unidos e nos países, na Inglaterra, na França, herança é muito tributada, por isso que eles doam. Parece que é 40%, Você sempre vê lá, eles doam, fulano doou a herança para uma universidade, para uma ONG, porque lá eles cobram 40%, cobram 50%, mas não é de você que tem uma casa, 2 casas, não. Nós estamos falando dos grandes ricos, que ganham 1 milhão por mês. Mas aqui no Brasil, eles que mandam no parlamento, eles que mandam no Congresso, e eles mesmos que não deixam fazer o que a gente chama de justiça tributária. Então, justiça tributária é isso. É o pobre pagar menos e o rico pagar mais. E hoje é o dia D da justiça tributária no Brasil. Verdade. É o dia D. Quem votar a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil é a favor da classe trabalhadora. Quem votar contra é contra a classe trabalhadora. Mas os bolsonaristas, eles não estão nem aí para isso. Eles pensam só no jogo político, eles querem atrapalhar você. Eles falam que quer atrapalhar o governo Lula, mas na verdade eles estão atrapalhando você que paga no final do ano imposto de renda. Então isso é um absurdo. Verdade. É interessante que, assim,
Eu vi um pouco aqui da sessão, viu, gente? Vi um pouquinho da sessão e eles estão fazendo o seguinte: tem uns ali que tá falando que 5 mil é pouco, tem que passar para 10 mil, porque sabe que é inviável nesse momento. É aqueles que querem atrapalhar, Sim. né? Aí tem outros que estão tentando tirar os ricos, os super ricos que vão pagar a conta, vão fazer a compensação. Aí faz até um discursozinho bonito, sabe? Que se a pessoa não entender, é enganada. Sim. Na verdade, eles estão querendo atrapalhar a aprovação do PL da isenção do imposto de renda, gente. Por quê? Porque o governo colocou que os super ricos vão pagar a conta. Eles estão tentando proteger os super ricos em detrimento dos trabalhadores que terão essa isenção. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito atento a esse movimento, porque pelo que eu vi, nenhum vai se levantar, não, eu sou contra isso. Não, eles vão tentar ali com essas manobras impedir a votação ou então tirar a fonte de custeio. Que se tirar a fonte de custeio, Lula não pode andar com o projeto. Senão ele pode até cair em crime de responsabilidade. Então a gente tem que ficar atento a esses movimentos, né? Porque senão daqui a pouco tem gente aí que vai achar que o bolsonarista está sendo bonzinho porque quer dar isenção de 10 mil. E não tem dinheiro para isso. Com certeza, é preciso que você tenha maturidade, que você fique atento, porque, e principalmente o Centrão. Porque ou é formado por milionário, grande fazendeiro, grande industriário, ou é formado por esse povo, ou foi bancado por esse povo. Então, principalmente o Centrão, vai dizer que vai criar instrumentos, porque às vezes eles não dizem. Eu sou parlamentar tem 1 ano, e eu vejo os vários instrumentos e manobras ali nos bastidores que eles vão criando. Eles vão andando de maneira sorrateira para fazer isso. Então, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer tirar os grandes e ricos, porque o presidente Lula só pode fazer isso que ele vai fazer, diminuir o seu imposto de renda, o meu imposto de renda, de quem ganha menos, se ele conseguir uma outra fonte de custeio. E essa fonte é a parte daqueles, Andréa, que ganham mais de 50 mil por mês. Eu acho que não é o seu caso de quem está assistindo. Não é o meu caso, não é o caso da Andréa. Então o presidente Lula quer fazer com que aqueles que ganham mais de 50 mil por mês, que já são beneficiados de várias coisas. O Brasil, só o Brasil, a Letônia e a Lituânia, que não paga, por exemplo, imposto sobre lucros e dividendos. Então, o presidente Lula quer que essas pessoas paguem. Quem ganha mais de 50 mil por mês, mais de 600 mil reais por ano. São apenas 160 mil pessoas no Brasil. Olha para você ver tanto que é pouco. São apenas 160 mil pessoas no Brasil, somos 210 milhões de brasileiros, então ele quer que esses 160 mil privilegiados, que já não pagam imposto grande sobre herança, que já não pagam uma série de grandes fortunas, está na Constituição desde 88, nunca foi regulamentado, então esse povo já não paga imposto quase nenhum. Sabia que no Brasil, se ele tiver um iate, um jatinho, não paga imposto, mas o cara com a moto velha lá, eu fico morrendo de dó quando eu vou multar. O Fusquinha, o cara com a moto velha lá paga imposto caríssimo, porque é proporcional ao valor do veículo. Então, tem que ficar atento com o Centrão e tem que ficar atento com os bolsonaristas. E é interessante que lá no projeto, pra você ter ideia, é só 2% que o governo vai cobrar para quem ganha até 50 mil por mês. 2% só. Para quem ganha mais de 1 milhão no ano, que é 10%. Que traz exatamente o princípio, né, da progressividade tributária. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Só que a galera do Centrão, o que me deixa revoltada, e parte da direita também, e dos bolsonaristas, é que eles, ano que vem, vão pedir voto para o povo, para o trabalhador, que é a maioria da população. Mas na hora de votar a favor, se brincar, eles vão atrapalhar e enrolar a situação. Agora, só que tem um porém também, a gente tem que chamar a atenção em relação ao Hugo Mota. O Hugo Mota pode e deve colocar o texto base para votação, gente. E deixa os debates de emendas, requerimentos para depois. Ele pode fazer isso porque ele fez isso na PEC da blindagem, ele fez isso naquela resolução para tentar suspender a ação penal contra Bolsonaro. Então, se ele quiser, ele tem instrumentos para colocar a coisa para funcionar. Agora, se ele não quiser, é para passar mel no bigode da gadaiada e enrolar e enganar. E ver se ele fica melhor, porque ele ficou com medo da manifestação. Você viu? Eu não gosto de fofoca. Você sabe que eu não gosto de fofoca. Sim, eu sei. Mas eu vou te contar uma fofoca. Conte. Ele ficou morrendo de medo. Ficou com a perna bamba de ver o tanto de gente na rua. Ele é um cara meio medroso, né? Com certeza. Os bolsonaristas invadiu a mesa dele, a cadeira dele. Viu? Ele aceitou. E ele não fez quase nada. É um Até frouxo. hoje não caçou ninguém. Enfim, é um frouxo. Mas é o seguinte, se o Hugo Mota tiver compromisso de verdade com quem ganha menos, a gente vai saber, se ele não usar essas manobras e esses instrumentos, se ele botar o texto base para votar. É o que acontece aqui na Câmara de Vereadores também. É um tanto de manobra e eles vão mexendo naquele regimento ali de uma forma a beneficiar os ricos.
só para, não sei se você quer mudar de assunto, mas um Não, fator pode dar um importante, exemplo, pode falar. um fator importante para você que está em casa. Você tem que saber disso. O Brasil tributa muito o consumo. Isso é uma vergonha, porque nós gastamos a maior parcela do nosso dinheiro com roupa, comprando um sofá, comprando uma geladeira, comprando uma televisão, com comida. Então, o Brasil, o dinheiro do Brasil para bancar escola, polícia, saúde, o imposto do Brasil vem do consumo. E não pode ser assim. Nas nações mais civilizadas, nas nações consideradas mais avançadas, o consumo é o que é menos tributado. Tanto é que lá nos Estados Unidos tem o tal do IVA. Você vai lá, é 8%. Em alguns estados, 9%, 10% no máximo. E aqui não, aqui é 20 e tantos por cento, 30% sobre o consumo. Vamos pensar uma pessoa pobre, que ganha um salário mínimo. O salário dela vai basicamente para o consumo. Para arroz, feijão, roupa. Proporcionalmente, ela paga muito mais E aí, tributo. proporcionalmente, ela banca a escola, a polícia, ela que banca. Porque o grande rico, o consumo para ele não é nada. Então, nós precisamos mudar isso. Então, tudo isso é dentro desse contexto. Nós temos que avançar na reforma tributária, avançar para que os pobres, de fato, paguem menos e os ricos comecem a pagar. É verdade. E olha só, acabei de ver aqui a atualização, gente. Break news, break news. Arthur Lira, o relator do PL, da isenção do imposto de renda, acabou de falar na Câmara de Deputados Federais que não vai colocar emenda no relatório dele. Ou seja, está tendo uma pressão lá dentro para que eles votem o texto base. Muito bom. Muito bom. Bom para mim, bom para você, bom para o povo trabalhador do Brasil. Mas isso é o quê? É você colocando aí, ó, isenção do imposto de renda já. Coloque aí, coloque nas redes sociais. E outra coisa, se tiver manifestação, vamos para a rua de novo. Porque isso aqui é resultado das manifestações. Cobra do seu deputado, vai no Instagram do seu deputado ou de outros deputados que não seja seu, manda mensagem para eles, isso importa. Vai no Twitter, marca eles, se tiver WhatsApp, manda o WhatsApp para eles. A sua mobilização importa muito. E se tiver manifestação, tem que estar na rua. A gente está avançando, eles têm medo disso parecer que, como era uma promessa de campanha do Lula, então vai ser mais uma entrega. Mas não é para o Lula, é para o povo que precisa de justiça tributária. É isso mesmo, né? Eles estão com medo do Lula cumprir a promessa dele. Sim. E tem eleição ano que vem. Sim. E eles querem o pior de tudo quanto é jeito. Com certeza. Meu querido, agora me fala um tico-tico da sua vida. Opa, eu não gosto de fofoca, mas eu tô doida pra saber uns trem aqui. Vamos lá. De onde você é? Qual cidade? Goiânia mesmo? Como que é? Bem, eu falo que eu sou de Anápolis. Eu nasci em Goiânia, eu nasci de 7 meses, mas a minha mãe mudou para Anápolis no dia seguinte. Ela é de Anápolis, na verdade. Ela tava fazendo vestibular. Cidade pertinho de Goiânia, Quem viu, não conhece, pertinho. fica entre Goiânia e Brasília. É. Você não tá perdendo nada, tô brincando. Tô brincando. É uma cidade boa, cidade boa. Aí eu cresci em Anápolis. Com 19 anos eu entrei na polícia. Minha mãe é uma Entrou novinho na polícia? Entrei novinho. Você sempre quis entrar na polícia? Nunca quis entrar na polícia. Mas estudou, passou no concurso e aproveitou? Não, eu fui expulso de casa por ser gay. Sério? Eu fui expulso de casa por ser gay. Anápolis é uma cidade muito homofóbica. O estado de Goiás, no interior, ainda é extremamente homofóbico. E me mudei para Goiânia, estava em busca de um lugar para morar. E alguém falou, você pode morar no quartel. E eu não sabia muito bem o que era o quartel. E lá fui eu morar no quartel. Então, fiz aí o você passou no concurso? Aí passei no concurso da PM, fiquei Mas você passou e depois que foi morar lá? Morei lá 3 anos, durante o curso de formação de oficiais. De casa. Aí fiquei na PM, militarismo, aí a situação foi pior ainda. Depois passei na PRF, aí tô na PRF há muito tempo. E aí na PRF eu tive a oportunidade de ajudar a criar uma área que faz operações contra a exploração sexual, você já deve ter visto matéria, porque as margens da rodovia tem muito prostíbulo, motel, casa noturna. Então a gente faz operação no Brasil todo. Eu conheço 23 estados fazendo operação. Bacana. De combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, ao trabalho infantil. Então eu fiquei a vida toda mexendo com isso. Tenho muito orgulho. Eu venho da classe trabalhadora, meu pai é um pedreiro aposentado, minha mãe é uma merendeira aposentada. Ficou tranquila com a mãe? A mãe entendeu? Aí não, ficou tranquila. Alguns meses depois ficou tranquila, só que eu já tinha entrado na polícia, enfim. Ah, tá bom. Mas aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ajudar mais o meu país. Isso aqui que eu faço, eu acho que é importante, é digno, é muito importante, mas eu quero fazer mais. E aí foi quando me veio a ideia de política. Eu já me via como um homem de esquerda, mas eu não compreendia muito bem também. E aí lá pelos idos de 2013 que eu fui procurar um partido. Aí comecei a ir nas reuniões, vocês tiver interesse, eu comecei nas reuniões da Rede, do PT, do PSOL. Aí na época me afinizei com o PSOL, fiquei 8 anos no PSOL. Depois fui pro PT e agora estou há 3 anos no PT e estou muito feliz. Nos conheça nas redes sociais, @FabrícioRosa. Deixa eu aproveitar a audiência. Você tem um Instagram? Tenho todas as redes, não estou muito frequente no YouTube. Mas tudo é o seu nome, Fabrício Rosa. Fabrício Rosa. Fabrício Rosa, viu, gente? Fabrício Rosa. Combativo aqui de Goiânia. Siga lá, especialmente no Instagram, @FabrícioRosa. E a sua família é de Goiânia?
Tem, meu pai é de Goiânia e minha mãe é de Anápolis. Ah, Sim. tá. E como é que tá a Câmara Municipal lá? Bem, é desafiador muito mais do que eu pensava. É. Muito mais do que eu pensava. São muitos instrumentos de corrupção. Eu não tenho provas, então eu não vou te trazer uma denúncia aqui. Sim. Mas são muitas formas de corrupção. Essas emendas, as pessoas usam muito para corrupção. Seja para compra de voto, utiliza Na Câmara a emenda. Municipal tem emendas também? Tem emenda também, é grande. Cada vereador aqui tem 5 milhões de reais em emenda. 5 Cada milhões de vereador reais em tem emenda. 5 milhões de emendas? Sim. Então, são muitos E tem instrumentos. rastreabilidade? O Flávio Dino está precisando... Não, em tese tem. Em tese tem. Só que as pessoas elas dão um jeito de maquiar. Então vai para um CNPJ, para uma ONG, né? que talvez faz um trabalho importante, mas vai olhar ali, às vezes a ONG é do parente do vereador, de um amigo do vereador. É difícil de Precisa você. moralizar. É difícil fiscalizar. Mas a gente sabe que existe rachadinha, é gente que tem funcionário e que, na verdade, o funcionário é fantasma, ou se não, que o funcionário devolve a metade do salário. Aí eu tenho os assessores trabalham mesmo. É um assessor que só cuida de educação, o outro só cuida de saúde, o outro de meio ambiente. A gente trabalha muito com grupos vulneráveis. Então tem uma assessora que cuida só do povo migrante aqui da cidade. Bacana. Tem um que cuida só de criança e adolescente, outro que cuida só de LGBT. Enfim, mas é um trabalho sério. Tenho muito orgulho de estar ali, mas é mais difícil do que eu imaginava. É difícil, porque é corrupto. É difícil, porque é violento, principalmente para quem é mulher e para quem é LGBT. É difícil, porque é desorganizado. Essas maquinagens, traquinagens desses regimento interno, e eles vão mexendo naquele regimento ali de acordo com o interesse do grande capital econômico. Então, o interesse das grandes construtoras, das grandes imobiliárias, de quem financiou a campanha dessa galera que está ali. Então, é mais desafiador do que eu imaginava. Nunca tinha ficado sem dormir, nunca, na minha vida inteira. Pelo contrário, dormi até demais. Depois que eu virei vereador, são muitas noites de insônia. Então, é desafiador. Mas estou feliz de estar ali porque eu acho que pessoas como nós, honestos, da classe trabalhadora, que luta por quem precisa, tem que ocupar esses espaços. E assim, em relação a Goiânia, qual que você acha que é o principal problema da cidade de Goiânia que precisa ser encarado? Goiânia tem problema demais, você pode escolher, não tem um principal, não. Não, né? A saúde está um caos, qualquer UPA que você for, qualquer unidade de saúde está uma vergonha, falta luva, falta papel higiênico, falta médico, falta enfermeiro, falta clareza, falta transparência, ninguém consegue marcar, não existe um 0800, não tem telefone na saúde. Ei, prefeito, na saúde, nenhuma unidade de saúde tem telefone, as pessoas não conseguem ligar, não tem um 0800, não tem um aplicativo, porque deixou de funcionar, a pessoa tem que ir presencialmente, ela não sabe quando ela vai fazer o exame, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou nunca, ela nunca sabe quando ela vai fazer a cirurgia, pode ser daqui 5 anos ou nunca. Então a saúde está um caos, a educação está um caos, algo que me deixou decepcionado, porque mesmo sendo militante há bastante tempo, é comum os alunos ficarem sem aula porque não tem professor. Às vezes eles ficam 3, 4, 5 meses sem aula. No ano passado a gente chegou na metade do ano, várias escolas, os alunos não tinham aula até o mês de agosto, não tinham aula, eles iam, nem um dia, eles iam para lá para brincar, para ficar ali guardados, mas não tinha aula de nada. As aulas começaram em agosto, em setembro. Então, são muitos problemas. Esse prefeito está dando conta, não? O prefeito não está dando conta, é difícil. Esse prefeito mente muito. Esse prefeito disse que era um bom gestor. Mas ele vendia essa ideia. Mas ele era um gestor da iniciativa privada. Disse que era um bom, né? Mas da iniciativa privada. Uma coisa é ser gestor da iniciativa privada. Outra coisa é entender a questão pública, entender o funcionamento da administração e, de fato, ser um bom gestor para a administração pública. O que ele faz aqui, isso deve acontecer em várias cidades do Brasil aí, é perseguir os servidores públicos, porque não dá conta de resolver, então ele quer passar tudo para iniciativa privada. Ou é OS, ou é por meio de pejotização, é para iniciativa privada. O servidor público não abre concurso para nada, ele precisa de tudo, precisa de muito servidor público, então não abre concurso, não convoca os aprovados, então está um verdadeiro caos. E autoritário, violento, persegue a população de rua, persegue os ambulantes, persegue os pequenos comerciantes. Eu percebi, assim, em algumas cenas de TV, algumas reportagens, que ele é muito bravo, mas com o pessoal mais humilde. Sim. Aí ele é muito bravo, não vejo ele bravo com vídeo. Não vejo. Tem um tanto de grande empresário devendo imposto nessa cidade, IPTU, ISS, impostos municipais, devendo milhões. Eu não vi ele pegar um e sair arrastando pelo braço. Eu também não vi, não. Ele pega a população de rua, sai arrastando pelo braço, ele pega dono de distribuidora. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, é um cara que não dá conta, que não vai dar conta de resolver o problema, que não sabe dialogar com a Câmara.
a base aqui tá rachada, a base que Até era a base a tá base rachada? que era da base dele, como ele não tem traquejo para dialogar, acaba que a base tá rachada e ele tá perdendo várias votações na própria Câmara de Eu acho Vereadores. pouco. Eu acho pouco Porque não também. sabe trabalhar, Eu né? torço para ver o caos, porque tanto esse projeto dele quanto o outro projeto da extrema-direita, que foi para o segundo turno aqui em Goiânia, deve ter acontecido às vezes na sua cidade, é o mesmo projeto, que é o projeto de privatização. O cara aqui, gente, ele quer privatizar as praças. As praças históricas, sim. Sério? O Vaca Brava, Ele é quer doido? privatizar as praças, ele quer privatizar os mercados, o mercado da 74, o mercado do Setor Pedro, quer privatizar tudo. E a gente sabe que em várias cidades, em São Paulo, teve privatização do Ibirapuera e de outras praças, e ficou tudo mais caro. Imagina um cara que compra, vamos dizer assim, o mercado da 74. A primeira coisa que ele vai fazer é fechar e cobrar a entrada. Lógico. E lá é de graça. A gente tem vários. Segurança, limpeza. A gente tem vários espaços públicos aqui de graça na cidade e o cara quer privatizar tudo. Aí fica fácil de gerir, né? Ele me lembra aquela história do tal do bolsonarismo moderado, né? Que de moderado não tem nada. Mas, enfim. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, viu? Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você retorne outras vezes para a gente bater mais papo, conversar do Brasil, conversar de Goiás, Goiânia, para a gente botar o povo antenado. Antenado. A gente precisa disso, viu? Muito obrigado, fico muito feliz pela sua presença aqui. Obrigado, Andréia, obrigado, Central, obrigado, minha assessora que está ali, Isadora. Você que está em casa, continue seguindo essa mulher. Eu tive uma felicidade, semana passada fui visitar minha mãe. Ela mora numa chácara. Beijo para você, mãe. Ela mora numa chácarinha no povoado de Caxambu, que é perto de Pirinópolis. Aí a minha mãe falou assim, você conhece a Andréia? Falei, ó, claro que eu conheço a Andréia. E aí ela falou que é sua fã, manda um abraço. Qual que é o nome dela? Dona Lúcia. Dona Lúcia, talvez Central. até ela tá assistindo. Bota aqui, Central. Aqui, Central. Não, chega perto. Ô, dona Lúcia, beijo, minha linda. Muito obrigada, viu? Muita satisfação de seu filho, viu? Então, obrigado, Andréia. Parabéns, viu? E parabéns mesmo de coração por fazer uma comunicação que é popular, que dialoga de maneira simples com o coração das pessoas, que explica com clareza. O que a minha mãe falou é isso. Aí ela explica tudo facinho. Que eu citei um outro canal, aí ela falou, não, André, explica muito mais fácil, eu consigo entender. Então, parabéns por se fazer compreendido. Eu acho que esse é o maior desafio da esquerda. Obrigado de coração. Beijo para vocês. Siga nas redes. Eita, eu fico muito feliz de ter convidados, de poder ajudar e de explicar tintim por tintim, porque as pessoas têm que entender como é que funciona, porque senão são enganados e tocados como gado. E esse tempo está acabando, viu? Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, senta o dedo no like, curta, comenta e compartilha. E o convite já está feito, viu? Para voltar. Eu vou voltar, vou voltar. Então tá bom. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Grande abraço. Logo eu volto. Beijo, tchau. Brasil Varonil. Bye, bye. Vamos e depois nós volta. Vamos. Beijo. Beijo.